dos Estados-membros para legislar. Eu passo um apelo, senhor presidente, a que se considere isso, que essa Corte assuma o seu papel. Vamos enfrentar o tema. Se não tivermos, eu ia dizer coragem, mas me permite, eu vou dizer de um modo mais doce. Se nós tivermos disposição para isso, que pelo menos se suspenda o exame dessa matéria até que seja apreciada uma ADI, da qual tem notícia, que é a ADI 4.066, da relatoria do ministro Carlos Brito, porque há um risco grave para a saúde na medida em que se suspenda. Me perdoe, ministro Marco Aurélio, mas é a minha convicção, e eu respeito tanto as convicções de Vossa Excelência, quanto sei que Vossa Excelência respeita as minhas. Quer dizer, ou declaramos essa inconstitucionalidade, assumimos o nosso papel, a nossa força como Corte Constitucional, ou pelo menos suspendemos isso até que se aprecie a ADI 4.066. Me perdoem se eu me antecipei aos colegas. Não, Vossa Excelência apenas reafirmou o seu ponto de vista agora com um novo fundamento. Ministro Menezes, direito? Eu verifico que na assentada anterior, alguns ministros manifestaram seu voto. A ministra Carmen Lúcia. Mas eu vou, desculpa, só para esclarecer, eu vou querer falar, porque talvez eu reajuste meu voto, presidente. Pois é, estou perguntando, a minha intervenção foi nesse sentido. Há 2 votos proferidos, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Lewandowski. Então, diante do voto do ministro Joaquim Barbosa, pelo menos na minha compreensão, seria muito interessante que nós ouvíssemos os 2 colegas que já votaram, para que nós pudéssemos verificar a extensão do que a matéria foi tratada e até mesmo, como disse a ministra Carmen Lúcia agora, diante de um reajustamento. Ministra, Vossa Excelência. Exatamente, presidente. Eu agradeço ao ministro Menezes Direito, mas na assentada do mês de agosto do ano passado, eu acompanhei o eminente ministro Marco Aurélio, mas reestudando a matéria e principalmente considerando o que foi votado após a minha fala naquela ocasião pelo ministro Eros Grau e agora com as razões apresentadas também pelo ministro Joaquim Barbosa, mais um alentado material que nos chegou, eu me vejo na contingência de pedir vênias, evidentemente, ao ministro Marco Aurélio, que acompanhei naquela ocasião, a reajustar no sentido de acompanhar a divergência, até porque a matéria que foi ventilada era basicamente a questão realmente que foi muito bem posta pelo ministro Marco Aurélio, em que o ponto central estava em que uma norma estadual estaria a contrariar uma norma federal que tinha sido editada no exercício da sua competência. Entretanto, reexaminando a matéria agora, verifiquei que os princípios constitucionais, especialmente alguns direitos, como o direito à saúde, que são não apenas da competência concorrente, como realçou aqui o ministro, tanto o ministro Eros Grau quanto o ministro Joaquim Barbosa, mas inclusive são de competência comum, é o artigo 23, inciso 2 da Constituição, e que, portanto, mesmo no exercício dessa competência, poderia ter sido editada aquela norma. Razão pela qual, como eu disse, pedindo muitas vênias ao ministro Marco Aurélio, eu reajusto o meu voto para acompanhar a divergência, presidente. A ministra Carmen Lúcia admite que o Estado de São Paulo reconsidera seu voto e indefere a comercialização de cigarro para defender o consumidor. Eu vou me ater ao caso que foi posto aqui para mim, Excelência Babel, ela estará presente se nós não preservarmos a competência normativa prevista na Constituição. Ministro Marco Aurélio. Ministro. Somos 27 estados. Depois, Vossa Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, desde o voto que proferi na assentada passada, eu venho meditando profundamente sobre essa questão e até conversando com os colegas sobre a importância da decisão que vamos proferir nesta tarde de hoje. E, à luz do voto proferido agora pelo eminente ministro Joaquim Barbosa e também pelas ponderações feitas pelo ministro Eros Grau e foram secundados pelos argumentos da ministra Carmen Lúcia, eu verifico que realmente, com todo respeito pelo voto anteriormente proferido pelo ministro, pelo